Olá pessoal, eu sou Douglas Code, sou ator, diretor de teatro, faço parte do grupo Arte da Comédia e também eu sou mascareiro. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode ler e entender uma máscara de comédia dell'arte. Mas antes disso, vamos passar por duas coisas. A primeira, o que é uma máscara no teatro. A segunda, o que é comédia dell'arte. A máscara é usada no teatro desde a comédia e a tragédia na Grécia Antiga. E desde lá ela tem um papel fundamental, que é simbolizar um personagem. A máscara ela não é somente um adereço de cena, ela é o rosto do personagem. Então, para fazer isso acontecer, eu tenho que mudar minha voz, meu gesto, meu movimento, criar uma máscara corporal. Por fim, esse objeto ele é muito importante para a atriz e para o ator, capaz de canalizar a sua energia e potencializar a sua atuação. Agora, a comédia dell'arte. Em síntese, ela é uma forma teatral que surgiu em meados do século XVI e durou até início do XVIII. E foi nela que foi profissionalizado o trabalho da atriz e do ator, através de uma regulamentação criada por contratos sociais. Ou seja, os atores e atrizes começaram a trabalhar profissionalmente. E o que isso tem a ver com máscara? Essas companhias de comédia dell'arte eram compostas por atores e atrizes especializados em seus papéis. E eram divididas em categorias como os criados, os velhos, os capitães e os criados de novo. Essas categorias de velhos, capitães e criados eram todas mascaradas. E para que isso? Bem, primeiro, para facilitar o reconhecimento do público. Se eu vejo um personagem como esse, com um narigão, com olhos assim, que anda com um andar pomposo, eu entendo que ele tem um certo poder, talvez seja um militar. Em suma, é um poder de síntese que a comédia dell'arte usou muito bem. E agora vamos entender mais ou menos como ler uma máscara. Bem, são três aspectos principais. O primeiro são os zigomas, as bochechas, que está ligada à idade da máscara e do personagem. O segundo é o nariz, que está ligado com algo muito presente na comédia, que é a sexualidade, ou o desejo, apetite sexual e terreno de um personagem. O terceiro são os olhos, que, como dizem, os olhos são a janela da alma. Então, os olhos são como a máscara enfrenta a vida. Agora vamos ver algumas máscaras. A primeira máscara, ela é a do Arlequim. Esse é o personagem mais conhecido da comédia dell'arte. Esse nome Arlequim não possui uma origem muito certa. Alguns relacionam com o diabo medieval Harlequin. Mas esse nome, Arlequim, ele vai surgir mesmo no teatro no século XVI, com o mais famoso Arlequim, ou o primeiro grande Arlequim, Tristano Martinelli. E agora vamos ver como que é a máscara. Bem, olha aqui, ó. As bochechas são bem ressaltadinhas. Ou aqui pode até ser um bigode, mas de qualquer jeito tem volume. Se tem volume, então o Arlequim é jovem, tem a bochecha bem cheinha, a pele firme. O nariz. Ele quase não tem nariz, é um nariz batatinha que não aparece se ficar de lado. Então, o nosso Arlequim é virgem, não de signo. A sexualidade do Arlequim é como uma brincadeira de criança. Para ele não é interessante fazer amor, mas sim imaginar e fantasiar. O Arlequim nunca vai para a cama com ninguém. E isso está relacionado com o jeito que o Arlequim enfrenta o mundo. Dois olhões bem abertos, como uma criança. O Arlequim vê tudo com os olhos bem abertos para o mundo, assim como é seu coração, que beira entre a malícia e a ingenuidade. Agora um outro criado, o Zanni. Esse nome Zanni vem da Itália e é uma redução do nome Giovanni, que é equivalente ao nosso João no Brasil. Então vai reduzindo Giovanni, Gianni, Zanni, Gianni, Zanni, Zanni, Zanni. E aqui, Zanni. Agora olha, as bochechas dele. Ele quase não tem bochecha, mas ainda tem um certo volume, ó, representado por essa linha reta aqui para baixo. Então ele é um pouquinho mais velho que o Arlequim. Ele é uma máscara muito interessada pelos prazeres terrenos, como cagar, mijar, transar e comer. E isso é representado
pelo seu narigão. Os olhos do Zane são redondos, o que trazem certa objetividade, alguém que cumpre ordens. E dá ordens também, se for alguém um pouquinho mais bobo que ele, como é o caso do Arlequim. Agora os velhos. O Pantaleão. O nome Pantaleão vem de plantar um leão, pois o leão é o símbolo de Veneza. E na época da Comédia dell'arte, Veneza era o centro comercial do mundo. Então, se a máscara chama Pantaleão, plantar um leão, ele é um rico comerciante imponente, mas bem velhinho. Olha as bochechas do Pantaleão. Elas são caídas para baixo, então ele já tem certa idade. Pantaleão, ele tem um nariz, mas é caído para baixo. Então ele já não tem aquela sexualidade. Como ele tem um nariz, ele tem um interesse, mas não funciona. Os olhos dele são caídos, até um pouco tristes. Mas não que o Pantaleão seja triste, mas é que ele é muito cansado, já viveu muito tempo. Tem até um certo desânimo. E agora, por último, a máscara do Capitão. O Capitão, ele é aquele militar fanfarrão. Ele é presente desde a comédia romana, no Miles Glorioso, de Plauto. E ele também tem certo tom quixotesco, de Dom Quixote. As bochechas do Capitão têm volume, então ele tem certa juventude. Olha, tem as linhas que simbolizam os ossos. Então o Capitão pode ser bem magrelo, pode ser representado inclusive por um ator bem alto e bem magro. O Capitão tem um baita narigão. É um narigão mais reto, mais altivo. Então ele tem muito interesse nos prazeres da carne. Só que ele não é tão vulgar enquanto o Zane. É uma emoção um pouco mais galanteadora, mais nobre. Mas o Capitão ainda é um mulherengo. Olha, os olhos dele tem essas linhas. Então são olhos que são bem imponentes. Os olhos de baixo para cima mostram esse poder do Capitão de dar ordens, um certo militarismo. Por fim, essas foram algumas máscaras e como lê-las. Então você, atriz ou ator, ou mesmo se você quer fazer sua máscara em casa, lembre dessas características: as bochechas com a idade, o nariz com a sexualidade e os prazeres terrenos, e os olhos como a janela da alma. E quando você for interpretar uma máscara, você pode olhar para ela e ler essas características dela. E lembrando que nem todo Arlequim e nem todo Capitão é igual. Por exemplo, esses capitães aqui, ó, eles são diferentes, mas ambos são capitães. Bem, essa foi uma aula rápida, e se gostaram, segue a gente no Instagram e no Facebook, @Arte da Comédia. E por hoje é só isso, muito obrigado. Acompanhe o Container Cultural e toda a programação. Até a próxima!